E agora a gente vai iniciar aí o terceiro painel, abrindo junto com o pessoal, mais uma pessoa da operação e com o time da Oracle. Obrigado, Emílio. Obrigado, Vini. Logo que eu entrei na Driven, para tratar exclusivamente de parceiros, o Vini foi dos parceiros que eu não conhecia e rapidamente a gente se conectou, lá do time da Oracle, e o Emílio, assim, que as pessoas que estão assistindo a gente possam ter condições de um dia sentar do lado dele, que é um dos cérebros que assim mais brilhantes. O cara é um absurdo. Então, obrigado pelo tempo de vocês. Agora no terceiro painel a gente entra um pouco mais no tático operacional, inclusive muito conectado com a cutucada e provocação do Guilherme Nobre. Eu não seria tão provocador. Obrigado por vocês estarem aqui. Vini, Emílio, por favor, se apresentem para a gente. Obrigado, Zé, pela oportunidade, por essa live aí com tanta gente bacana. Eu fiz questão de participar desde o início aqui, entrar na live desde as 10 horas, até porque tem muita gente bacana, com muito conteúdo, muito repertório, e eu fiz questão de ouvi-las. Seria muito bacana, né? A gente está fazendo esse painel presencial, até para eu ver todos os participantes, as reações e tudo mais, mas nesse novo normal, esse buzzword que todo mundo comentou, a gente está na live. Eu estou na Oracle há uns 4 anos, no total, né? Que eu tive uma primeira experiência na Oracle, saí, depois voltei. Passei pelas áreas de vendas da Oracle, sempre na estrutura de Customer Experience da Oracle. A Oracle, nos últimos anos, deixou de ser aquela empresa de banco de dados que todo mundo conhece ou conhecia, para ser uma empresa de aplicativos, uma empresa de marketing, uma empresa de e-commerce, uma empresa de CRM, tanto de serviço quanto de vendas, uma empresa muito voltada para o negócio dos clientes, e não só uma empresa de tecnologia, né? E basicamente é isso. A nossa parceria vem muito desde da Profit, né? E quando a Profit fez a junção com a Topper e com a Bluefoot, a gente estreitou ainda mais a parceria com a Driven, com todo o pessoal da Driven. E cara, uma satisfação, uma honra enorme estar nesse painel com vocês. Obrigado. Bom, gente, meu nome é Emílio, estou tímido aqui com a apresentação do Zé, brincadeira, quem dera eu ser 5% disso tudo que ele está falando aí. Eu sou diretor da experiência do cliente aqui na Driven, né? Então é um papel que eu me sinto honrado de cumprir também. Minha grande paixão é essa área de CX, né? E CX é a proposta de valor master da Driven, né? Trazer CX para o coração de todas as nossas interações. Então hoje eu tenho o papel, junto com uma equipe fantástica, né, de sermos os guardiões da experiência do cliente e garantir sempre o aporte de valor e a entrega, né, do que é mais, do que realmente gera valor para os clientes, e não simplesmente a gente tratar de relações entre cliente e fornecedor, né? Então, hoje essa camada de CX, ela olha a Driven como um todo, né? Então todas as nossas metodologias, todos os nossos processos, nossas entregáveis, eles estão sempre com esse questionamento de que gera valor, né? E a experiência é adequada. Então esse é todo o nosso driver, e ter construído uma área como essa especificamente para garantir e assegurar a geração de valor em todas as nossas interações é muito satisfatório. Fazer parte desse time é muito bacana. Então esse é meu papel aqui dentro da Driven, tá? Espero poder compartilhar um conteúdo bacana com vocês hoje. Para a gente dar início, a gente vem reforçando muito. A gente tem basicamente uma única vitrine, que é o ambiente digital. E eu queria descer um pouco no detalhe, primeiro com o Nobre, depois a gente pensa um pouco de plataformas, estratégias, né, de unificação de plataforma com o Vini, e aí Emílio na camada de experiência. Eu preciso levar o cara para o digital,
eu preciso ter uma boa experiência digital, mas principalmente eu preciso criar ações de geração de demanda e eu preciso fazer com que a experiência após gerar demanda ela seja muito boa. Separando em geração e depois já caindo para a continuidade disso, né, da jornada, Nobre. O que você vê hoje como principais estratégias para essa geração de demanda? Eu acho que antes de pensar em estratégia, pensar em formato, pensar em canal, né? Pensar em formato e mídia de ativação, eu acho que o que a gente precisa fazer é dar um passo para trás, entender do que a gente está trabalhando, qual é o produto, qual é o serviço, né? A gente precisa entender basicamente aonde que está o consumidor, ou um possível consumidor daquele produto ou daquele serviço que a gente está falando, né? O ambiente digital ele é complexo, existem distintas formas de entrada, né? E não adianta a gente querer partir já para um canal se a gente não sabe, né, ou não procurou entender aonde que esse possível consumidor está. Obviamente que se você está falando de um eletrodoméstico, se você está falando de uma televisão, de uma Smart TV de 45 polegadas, muito possivelmente esse usuário ele vai para o Google fazer essa busca. Então faz muito sentido que você faça campanhas de search, né? Aí dá para detalhar um pouco mais. Se você está falando de um produto que é um cosmético, que é algo mais que é mais você captar a atenção do usuário no momento que ele está navegando com o entretenimento. Então, possivelmente, você vai estar falando de uma ação de social, né, um formato de display, um formato onde você consiga abordar muito a parte criativa. Né? Você está tentando impactar um usuário que ele não vai estar necessariamente buscando ainda pelo seu produto. Né? Ele está muito mais no momento inicial, no topo de funil. Muitas vezes ele não conhece a tua marca, então você precisa gerar esse reconhecimento para esse usuário. Então eu diria que antes de tentar entender as estratégias que você vai utilizar para fazer o sucesso da sua campanha, do seu produto, do seu serviço, você precisa dar esse passo para trás e ter muita clareza, né? Ou se você não tiver clareza, você precisa estudar, você precisa buscar possíveis soluções e possíveis canais aonde que esse usuário pode estar buscando o seu produto. E se colocar no lugar do usuário, né, faz muito sentido, né? Onde que meu usuário vai buscar esse tipo de produto, aonde que ele vai buscar esse tipo de solução. Então, eu diria que esse é o primeiro passo, né? O passo fundamental para você conseguir ter sucesso em qualquer tipo de estratégia digital, né? Muitas vezes você parte para ativação de um canal, então você ativa uma campanha de shopping para um produto que é exclusivo, mas ninguém conhece o teu produto, é um produto que é lançamento. Então, ninguém vai buscar pelo teu produto, né? Você devia estar fazendo um outro tipo de ativação. Então, eu diria que conheça bem o teu produto e muito mais conheça onde que ele pode estar buscando. Faça esse exercício de empatia e se coloque no lugar desse usuário. Bom, gostaria até de complementar. A gente tem até uma missão aqui, né, de fechar com chave de ouro o evento e não prolongar muito por conta do almoço da galera. Mas o que o Nobre falou é verdade, né? Primeiro a gente precisa identificar quais são os melhores canais para você oferecer uma boa experiência para o seu cliente. E às vezes é um cliente desconhecido, é um cliente que não está no seu CRM, não está na sua base, é um potencial cliente, né? Então você precisa proporcionar para esse potencial cliente diversas formas de experiência e em diversos canais. O legal do digital é que a gente tem isso, né? Essas inúmeros canais para a gente proporcionar experiência para os nossos clientes. Desde capturar a atenção dele, descobrir o comportamento desses potenciais clientes, descobrir os sinais que esses clientes estão engajados com a sua marca ou com um determinado segmento de produto. E aí, indo pela educação que a marca faz em trazer esse cliente para a sua base, fazer com que esse cliente conheça melhor o seu produto ou o seu serviço, e até para você colocar ele num funil de vendas e começar a trabalhar mais o marketing segmentado mesmo, o marketing personalizado, aquela hipersegmentação, para você conseguir realmente converter esse cliente numa venda do seu produto ou do serviço. E depois que você conclui essa venda, a gente tem canais para você conseguir garantir a fidelidade desse cliente com a sua marca.
seja com diversos programas de fidelidade, diversas formas de engajamento desses clientes em diversos canais ao longo da jornada dele com a sua marca, e tornando o cliente um advocate, né, que a gente chama, da marca, né? Eu acho que isso é um ponto super interessante que a gente precisa pensar. Existem várias soluções para isso. Acho que a ideia não é falar de produto, mas falar de possibilidades de soluções que a gente tem hoje e que a cada dia novas soluções surgem e a gente precisa estar atento a isso. Acho que esse é o meu ponto de vista. Legal, legal. Eu queria trazer um pouquinho aqui olhando desde o início dos painéis, né? Teve alguns drivers que, se a gente perceber, estão guiando esse novo comportamento de consumo, né? O primeiro deles é que quando a gente fala da compra física, o consumidor ele está preferindo acessar estabelecimentos próximos à residência dele, né? E de preferência pequenas redes para evitar aglomeração, né? Então, o que deve estar acontecendo nesse momento? É justamente um fluxo de pessoas se dirigindo a essas áreas que não estão em lockdown totalmente, mas direcionando a esses ambientes físicos. Então, se você principalmente é uma grande rede, é um varejista que não tem uma amplitude muito grande de estabelecimentos, você trabalhar com estratégias de geolocalização, né, para aproveitar essa tendência de consumo, do consumidor trabalhando nessas regiões, nos seus bairros, nas micro-regiões dentro das cidades, isso pode te garantir fugir um pouco dessa briga, porque como tem sido muito falado aqui até nessa conversa, né, o digital se tornou o principal canal, né, quando as lojas físicas fecham, vai todo mundo para lá. Então, se está indo todo mundo para lá, o espaço midiático, obviamente, ele está inflacionado, né? Está todo mundo anunciando e a tendência é o custo de aquisição de um novo cliente ampliar bastante. Então, o que eu trago como dicas aqui, na verdade, em cima desses drivers, é a gente tentar sempre ver aonde que está a minha microsegmentação, né? Quando a gente fala micro, não quer dizer que estou falando de uma audiência pequena, mas sim aqueles microsegmentos que podem ser vários, né? Aqui geolocalização é um, quem está passando próximo da minha região de atuação e que eu possa impactar, né? Então, a minha chance de entrar num cluster de concorrência alta com esse tipo de estratégia é menor, né? Então, aproveitar essa movimentação já mais geolocalizada para evitar, né, que o consumidor está optando para evitar essas aglomerações, e você olhar também para dentro da sua base. Em todo esse período, né, pré-pandemia, existia um grande fluxo, né, de clientes. Então, o que você tem de dados, né? Eu acho que isso abre aí uma outra discussão da importância de se captar dados, de fazer a coisa do jeito certo para você ter um ativo para momentos como esse, né? Mas, sem dúvida, todo mundo deve ter dentro de casa uma audiência já segmentada, classificada. Então, como é que você está atuando com essa audiência, tá? E aí, ampliando um pouquinho a visão de CRM, onde a gente vê muito, né? Se fala muito do e-mail marketing, mas você pode pegar essa audiência hoje e ativar ela no inventário do Google, no inventário do Facebook, né? Então, estratégias aí que o pessoal classifica como Customer Match, que é justamente pegar a sua base de e-mails, sincronizar com esses veículos e conseguir imprimir anúncios de display de diversos formatos para essa audiência que já te conhece, né? A gente viu que o consumidor está priorizando estratégias de incentivo muito mais comerciais, de preço, de desconto, mas o fator marca ainda é relevante, principalmente quando ele vai para o digital, ele ainda quer a confiança, né? Então ele está buscando uma segurança. Se você já gerou essa segurança para ele em algum momento, a tua tendência de conversão trabalhando campanhas nesse formato tende a ser maior, né? E por último, assim, uma tendência que eu ouvi falar muito na NRF, já no começo do ano, pré-pandemia também, que é o live commerce, né? Agora a gente está vendo uma explosão de live para tudo que é lado, todo mundo fazendo live, não só grandes influenciadores e grandes artistas, mas também ativou um universo de micro-influenciadores que estão utilizando esse formato. Então, como buscar, principalmente para mercados de nicho, o micro-influenciador que pode ajudar a gerar uma nova audiência para você, conseguir um custo de aquisição que normalmente ele é fixo, não é variável, né? Quando a gente entra aqui no universo de pay-per-click, de pagar por views, né? Então isso está muito atrelado ao volume que você transaciona, e se uma live dessa que você negociar um preço fixo, conseguir ter uma exposição para uma grande audiência, a tua chance de conversão também é grande, né?
Na NRF se falou muito de um conceito que começou a ser aplicado na China, que ele é teoricamente simples, né? Você abrir uma live e começar a expor o seu produto para a audiência que já segue você nas redes sociais, né? Então, isso simples, né? Fortalece muitos negócios pequenos, mas também não tira as grandes redes de fora. Você pode pegar a sua força de venda que está parada, envia produtos específicos para cada um desses vendedores e eles fazendo a sua rede social, a rede social da empresa. Então, você pode aproveitar uma capilaridade grande de geração de audiência microsegmentada, né? Utilizando as redes desses vendedores, da própria marca e assim por diante. Então, acho que esses 3 drivers aqui são os pontos que eu gostaria de ressaltar nesse aspecto. Eu acho legal que revisitando o modelo Ciro Bottini, super dá resultado. E aí, entrando, até pegando essa deixa, Emílio, assim, a gente vem ouvindo durante muito tempo sobre essa hipersegmentação, e falar de hipersegmentação e operação voltada para customer first, sem falar de dados, estruturação, integridade de dados, assim, não dá para fazer, né? Eu não vou ter segmentação nenhuma, porque eu não vou ter dados, eu não vou conseguir orientar, direcionar a campanha para o canal certo, no horário certo, no formato certo, se eu não tiver informação. Então, queria entender com vocês, né, a gente tem, né, no mercado uma oferta gigantesca de ferramentas para microserviços, para poucas coisas, plataformas um pouco mais complexas que cobrem mais coisas ao mesmo tempo e, enfim, a gente se vê perdido ali no meio. Tem um dado que é interessante que na Europa as empresas de grande porte elas têm em média quase 300 SaaS para operação, né? Seja qualquer que seja o tipo de operação, né? Logística, marketing, enfim. Então, queria entender com vocês como que plataformas e estratégias se comunicam para conseguir chegar no resultado final, conseguir uma hipersegmentação, conseguir ter uma operação customer first. Vou começar aqui. Acho que o grande especialista é o Vini no assunto, né? Mas tem um bom ponto de vista formado sobre isso. Eu acho que sim, existe uma importância absurda dos dados e a primeira provocação que eu acho que a gente tem que se fazer quem está com o meu dado, quem é dono do meu dado hoje, né? Como você falou aí, são mais de 300 soluções, né? Todas elas sendo servidas no modelo Software as a Service, então isso está com várias ferramentas, né? Então o primeiro guia que eu acredito você precisa ter uma solução de gestão de dados unificada e que esteja em seu poder, né? Então assim, todo mundo vai utilizar o dado para acionar campanhas, para encontrar públicos e audiências, porém ele precisa ser tá tudo condensado dentro de uma única base. Essa base tem que servir os diversos utilizadores desse dado, né? Então, soluções de MDM, né, de gestão de dados em massa, são essenciais. Eu acho que toda empresa, nesse momento, tinha que estar pensando como é que eu concentro todas as minhas fontes de dados em um mesmo lugar, tá? De uma forma organizada, que crie um perfil único desse consumidor, porque sem isso não existe omnichannel, sem isso não existe uma estratégia de CRM, você não vai conseguir tirar poder do digital se você realmente não tiver os seus dados de uma forma minimamente estruturada, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é você ter uma solução única de Master Data Management, né, que é ter essa gestão do dado numa única plataforma que esteja em seu poder, não em poder de terceiros. E você ter um barramento de integração, porque é uma grande teia, né, de entrada de dados e de saída de dados o tempo inteiro. E se você não planejar isso com antecedência, vira um ambiente mega complexo tecnológico de você gerenciar. Um desenvolve uma integração de um jeito, o outro faz de outro. Então, eu acho que da mesma forma que você tem que ter o dado concentrado, você precisa ter todos os conectores de dados também centralizados numa única plataforma, que a gente chama de barramento de integração, né? Tecnicamente falando, eu acho que esses dois são os dois grandes pré-requisitos, né? E aí a gente tem que entender a hora de acionar esses dados que não existe audiência estática, né? O consumidor ele está transitando o tempo inteiro em momentos da vida, né? Que o Google classificou muito bem como os micromomentos, né? Então ele está recebendo estímulos e ele responde a esses estímulos
cada momento do dia ou da vida dele diferente conforme a necessidade que ele tem. Então, você precisa ter ferramentas capazes de te ajudar, né? Porque é uma gama de dados tão grande que essas ferramentas têm que ajudar a fazer uma clusterização automática e te dar inputs, né? Então, eu acho que, entrando aqui um pouquinho no ferramental, né, você juntar inteligência artificial, que a gente fala tanto e parece algo tão complexo, hoje já tem soluções vendidas como serviço, muito bem estruturadas. A Oracle aqui tem uma gama muito grande mesmo de soluções, mas eu acho que aí tem que se utilizar da tecnologia para te trazer os inputs. Qual audiência eu tenho maior potencial de acionar nesse momento, nesse micro momento em que o consumidor está, né? E aí eu vou ter uma gama de canais de mensageria, como os SMS, e-mail, WhatsApp, uma série de outros canais para chegar nesse consumidor com a mensagem certa, né? E aí, quando a gente fala de dados, hoje está quase inseparável você pensar, né? Tem essa camada pré-técnica de estrutura, a tua inteligência que você vai aplicar em cima desses dados, e essa inteligência hoje ela não pode mais estar separada da LGPD, né? Da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, tudo que você vai fazer, a forma de acionar, desde a coleta que você faz, você tem que já estar pensando nisso o tempo inteiro, né? Então, você tendo isso, você tem todo o insumo para conseguir fazer microsegmentação, hiperpersonalização, focar no consumidor. Então, acho que esse é o ponto, né? E a hora que você for arquitetar esse banco de dados, você trazer o consumidor para o centro, né? Então, ele é um só e ele está se relacionando com a minha marca em diversos pontos de contato. Então, eu tenho que pegar esses sinais que ele deixa na jornada e imputar esses dados num único perfil desse cliente que vai estar numa única ferramenta para eu conseguir realmente aplicar essas estratégias e poder disparar as mensagens certas no momento certo, que é o grande poder do dado, né? Potencializar a conversão dessa forma. Legal. O Emílio explicou em detalhes aí. Realmente é uma estratégia muito forte da Oracle, principalmente quando a gente fala em marketing, né? E a gente ouve muito a falar das CDPs, né? Customer Data Platform, ou até mesmo um termo que vem sendo discutido bastante, é as CIPs, que é a Customer Intelligence Platform, né? Que aí a gente vai num outro nível, onde a gente não só hipersegmenta ou operacionaliza os dados de Customer First, mas a gente consegue também olhar o externo, né? Os clientes não conhecidos, né? Do nosso CRM ou da nossa base. E quando a gente fala dessas soluções, o cliente ele sempre está no meio, sempre está no foco, né? Ele sempre está centralizado e as outras soluções, seja de ativações, seja de segmentações, unificações, personalizações, essas soluções eles estão em volta do cliente ou do dado, né? Que a gente menciona. E isso é super importante para a gente, até para a gente capacitar os profissionais de marketing a ter uma estratégia muito bem definida, proporcionar estratégias bem eficazes e eficientes, né, de marketing digital, de aquisição de clientes. Isso é super importante. Assim, a Oracle ela vem nos últimos anos desenvolvendo muitas soluções, aprimorando muito as soluções que a gente já tem. A gente investe bilhões de dólares todo ano em desenvolvimento e pesquisa, né, dessas soluções. É uma estratégia muito importante para a gente e que a gente vem aplicando isso no mundo inteiro e totalmente conforme a LGPD. Essas soluções já estão conformes à Lei de Proteção de Dados lá da Europa, né, e do governo americano também. Então, transacionar ou fazer a convergência para a nossa Lei de Proteção dos Dados é super simples, né, aqui no Brasil. Então é isso. Eu acho que ter ferramentas e assim até um ponto, né? Ter todas essas soluções ou essas ferramentas é super importante. Mas se a gente não trabalha a cultura da empresa, as pessoas, os processos e até mesmo entende o momento do nosso cliente, no painel anterior, acho que a Flávia, né, discutiu bastante sobre tudo isso que vem acontecendo. Aconteceu também através do comportamento do cliente, né, que veio mudando ao longo do tempo, né? O cliente veio comprando mais pelo digital, agora com a crise, todo mundo em casa,
isso aumentou muito, né? Essa navegação pelo digital, a compra pelo digital, pelo e-commerce. Possibilitou também que os comerciantes locais eles começassem a vender também pelo digital, seja desenvolvendo o e-commerce assim, de prateleira, né, que a gente diz, que é um e-commerce muito simples e fácil de subir ao ar, ou até mesmo pelo WhatsApp. Eu tenho aqui no meu bairro padaria que está começando a vender pelo WhatsApp, mandando mensagem para a gente, restaurantes, pizzaria, que não tinham o hábito de fazer a venda pelo digital, até porque não tinha soluções ou não tinha esse comportamento, né, por conta do bairro, mas agora viu-se necessário fazer essa transição para o digital. E habilitar todas essas soluções, se a gente não tem uma cultura, se a gente não tem um momento do cliente, essas soluções não param de pé, né? Então, eu acho que é super importante esse alinhamento de ferramenta, mais o comportamento atual do nosso mundo, né, ou do nosso mercado, e o momento do cliente, né? Acho que esses 3 pilares eles têm que andar em conjunto. O momento que a gente vive hoje ele é muito ímpar, né? Eu acho que a gente nunca teve tanta tecnologia disponível, tanto ferramental avançado para conseguir fazer essa gestão dos próprios dados. Isso não quer dizer que está sendo realizado de todas as formas possíveis. Então, obviamente que tem muitas empresas, muitas companhias que já têm uma base muito sólida e unificada dos dados, Data Warehouse, mas tem muita gente que ainda não conseguiu fazer essa unificação, então está com os dados dos seus usuários espalhados. Então eu tenho um pouco das minhas informações em uma ferramenta, aí a outra parte das informações eu tenho outra, e essas ferramentas elas não se conversam, né? A gente está no momento onde a gente tem uma capacidade muito grande de integrar todos esses dados, né? E eu acho que o que fica isso vai passar vai começar a se tornar obrigatório muito, muito em breve, e não vai ser mais um diferencial competitivo, né? Hoje, quem já tem isso muito estruturado consegue ter uma aceleração maior. A partir do momento que isso se torna obrigatório, quem não tiver isso de maneira muito organizada dentro da própria casa, vai ter que correr por fora, não vai conseguir ter a mesma aceleração que quem já tem. E só um complemento, Nobre, como você falou, né? Hoje a gente tem muito ferramental, a gente tem muitas soluções para todo tipo de negócio. E o mais interessante é que todas essas soluções hoje estão disponíveis para todos os tipos e todos os tamanhos de empresas, né? Antigamente não. Antigamente, se a gente fala, poxa, de uma ferramenta de automação de marketing, era só para grandes empresas, porque o custo era muito alto, o custo de implementação era muito alto, de manter, né, da sustentação também muito alto. Hoje já não. Hoje qualquer tipo de empresa, qualquer negócio, qualquer tamanho de negócio consegue ter uma solução digital e atuar no digital, né? Então, hoje está muito mais fácil, muito menos custoso, muito mais simples de você montar uma estratégia de digital, né? Isso que é o grande barato da tecnologia, né? Ela se torna acessível muito mais rápido, né? Sem dúvida. E o começar simples, né, Vinícius? Eu acho que a gente entra nesse mundo de dado, começa a envolver tecnologia, às vezes assusta quem não é especialista na área, mas isso que vocês estão falando acho que é muito rico, porque eu não preciso ter uma mega tecnologia, uma mega ferramenta, né? Já conheci clientes que, com uma planilha em Excel e às vezes uma pesquisa coletando no papel, na saída da loja, pegava esses dados, imputava numa planilha, dali saía inteligência, ele acionava o dado e ele tinha resultado. Um papel e um Excel, ele gerava resultado. Então, eu acho que ter a mentalidade é mais importante do que a ferramenta, né? Entender a importância do dado, é o que eu tenho de recurso para captar esse dado, já que eu entendi a importância, e depois é utilizar o meu conhecimento de varejo, o meu conhecimento do meu consumidor em como eu utilizar isso da melhor forma, né? Acho que muito bem colocado, né? E a questão da concorrência também, né? Hoje, um pequeno varejista, ele concorre com uma grande rede como um Pão de Açúcar, um Carrefour, né? Uma pessoa que tem uma lojinha lá no bairro, ele está concorrendo com um Pão de Açúcar e por aí vai, né? Assim, facilita muito mais a concorrência e quem ganha com isso somos nós, os clientes, né? Uma coisa que normalmente a gente vê muito dentro do nosso mercado, né, de marketing digital é o tanto de sopa de letrinha que a gente tem. Então, SEO, SRO, SRM,
É remarketing, não é retargeting, é isso, é aquilo. Queria entender com vocês. Beleza, parto do pressuposto que eu entendi minimamente quem é meu cliente, entendi minimamente aonde, em que momento ele quer ser impactado, mas eu preciso fazer mais, eu preciso tracionar mais pessoas no meu ambiente de conteúdo, porque eu estou lançando um novo produto, porque eu não estava no online para vender, então preciso imprimir muito minha marca para essa galera. Preciso acelerar, já estava no digital, então preciso acelerar, me posicionar melhor na parte de busca, né, na parte de busca paga. Preciso imprimir para públicos semelhantes. Existe uma receita de bolo? Existe alguma estratégia que é mais importante ou menos importante para o momento de crise que a gente está vivendo? Se não existe, de que forma que a gente poderia orientar? Seria separando de acordo com a maturidade da empresa? Separando de acordo com a vertical? Como que a gente consegue, né, iniciar um papo mais orientador? Eu acho assim, Zé, até quando você estava explorando a pergunta, para mim já começou a resposta, né? Você começou a dizer vários cenários. Se eu estou assim, preciso alcançar o cenário B. Se eu estou em A, preciso alcançar o B. Eu acho que tá aí o segredo da coisa. Eu tenho que entender onde eu estou e para onde eu quero ir, né? Eu tenho que ter um objetivo claro e a partir disso que eu vou fazer a minha construção, né? Porque eu escuto muitas vezes o pessoal falando: você tem que fugir da mídia paga, você tem que fugir da mídia paga. Mas muitas vezes, se a tua estratégia é uma scale-up, né? É uma estratégia de crescimento rápido em curto prazo, em volumes massivos, sorry, é mídia paga. Você vai ter que utilizar esse canal como prioritário para a sua estratégia, né? Então, e não tem certo e errado. O certo e errado está atrelado ao teu objetivo, né? Então, saiba, se você quer um crescimento volumoso de curto prazo, vai te custar mais caro. O teu ativo, né, você vai aumentar a sua base, vai ganhar um share muito mais rapidamente, mas isso vai te custar mais caro, né? Agora, se a minha estratégia é um crescimento sustentável, né, onde eu esteja com um olhar muito na minha DRE, nas minhas linhas de custo e que eu crie uma operação autossustentável, eu vou ter que criar um mix de mídia. Então, acho que para cada objetivo existe um framework, né? Eu não usaria receita de bolo, porque ele precisa de uma adaptação para cada, não só para cada vertical, mas para cada negócio em si. Cada um tem as suas fortalezas, né, que precisam ser ressaltadas nesse processo. Mas sim, a partir do momento que eu entendo o meu objetivo, né, entendo a estratégia que eu estou disposto a adotar para atingir esse objetivo, aí aparece, é como se você abrir a caixinha de ferramentas e ali você tem uma série de canais, de veículos, de formatos, e você pode usar isso num mix estruturado, né? Uma atribuição maior para o CRM, menor para a mídia paga, maior para o orgânico, menor para redes sociais e assim por diante. Eu acho que esse mix ele tem que ser calibrado conforme o teu objetivo, tá? Então, receita de bolo não tem, mas tem framework. Se você chegar e falar que o objetivo é um crescimento rápido, existe sim métodos que já foram testados e geraram mais resultados. Pode ser que ele não vai funcionar de A a Z certinho para o seu momento, mas você já tem uma estrutura base, você não tem que sair testando tudo, né? Então, hoje o que a gente preza muito na Driven é ter base de arquivar os nossos experimentos, para que a gente ganhe essa inteligência e não tenha que recomeçar em cada novo cliente, né? Então, tem aí, quando a gente fala de taxa de conversão, a gente entra em princípios de heurística, né? Onde já existe uma base documentada de vários testes que já foram feitos. Então, tanto na parte de CRO, quanto na parte de CRM, quanto na própria estratégia de aquisição, existem estratégias que funcionaram de acordo com determinados objetivos e condições e cenários de empresa X. Então, tem que ter o cenário, né? Eu sempre costumo falar que o contexto é rei, né? Se você vai pegar um framework, você tem que analisar o seu contexto, se ele faz sentido, se o seu objetivo cabe ali, mas que já existem alguns caminhos traçados, isso já existe, tá? E aí, eu gosto muito de estratégias sustentáveis, então vou sempre prezar por algo que pegue um mix de mídia, que não te deixe dependente nem de um marketplace ou nem de um canal de search, né, que tem uma entrega rápida e tem a tendência de você ancorar o seu resultado em um único canal.
Por quê? Porque ele entrega volume, ele entrega com rapidez, então você fala, poxa, mas se 80% do meu resultado está aqui, por que eu preciso colocar, né, 80% da minha energia nos 20% do resultado? E no digital é isso, né? Ao longo prazo, se você tiver uma visão de longo prazo, sustentabilidade, o 80% que está te gerando tráfego hoje, né, dependendo do movimento que você fizer, pode ser o que vai causar justamente o gargalo de não positivar a tua operação no futuro. Então, eu acho que seria um sim e não essa resposta aí, se tem a receita de bolo. Eu acredito também que a gente não tem uma receita de bolo, né? Assim, para quando executar remarketing, retargeting ou qualquer outra sopinha de letrinha que o Zé falou. Eu acho que a receita de bolo é a gente entender o comportamento dos nossos clientes e entender o momento certo que ele está na nossa jornada de marketing. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que, poxa, você comprou uma passagem de avião um pouco antes da pandemia, para uma viagem que você pretendia fazer, e logo no começo da pandemia você viu lá que o seu voo foi cancelado. Provavelmente você já gerou uma frustração aí, né? E óbvio que você entende o momento e tudo mais, mas imagina se quando o seu voo foi cancelado, aquela empresa de avião, ela começar a te mandar mensagens de promoções de novos tickets, promoções de novos voos, viagens, começar a te mandar informações ou impulsionar você a fazer uma compra, seja por diversos canais, tanto de e-mail, SMS ou advertising, cara, você não está no seu momento de compra, né? Você está no momento de receber uma mensagem de, sei lá, de apoio da empresa, de falar, poxa, vamos passar por isso bem, o seu voo vai ser reagendado, algo nesse sentido, né? E isso vai muito de encontro com a empatia que a empresa tem com os clientes. E se a empresa não entende esse momento dos clientes, você acaba gerando uma frustração, né, com o seu cliente. E nada adianta se você fez um puto investimento em remarketing, retargeting, sendo que você não atingiu o cliente certo na hora certa, né? Então, eu acho que não existe mesmo uma receita de bolo. Eu acho que a receita é você entender os sinais do cliente, entender o comportamento dele e, e, e até entender realmente qual que é o canal que esse cliente mais interage com você, que esse cliente está propenso a, sei lá, fazer o download de algum e-book, ver alguma notícia da empresa, ou até mesmo comprar um produto ou serviço, né? Bem importante, né? Acho que realmente muito bem comentado, não existe receita de bolo, mas acho que existe melhores práticas, né? Eu acho que isso é bastante importante também, né? Muita coisa já foi testada e muita coisa funciona. Então, seguir as melhores práticas eu acho que faz muito sentido também. E aí, algo que eu vejo acontecendo muito no dia a dia, e principalmente nesse momento de Covid, de pandemia, é uma aceleração e uma ativação de muitos canais distintos para uma mesma estratégia. Então, toda hora está surgindo novos fornecedores, existe uma ansiedade até nossa, dos lojistas, de sair ativando para testar. E muitas vezes a gente sai ativando novas frentes enquanto a gente não otimizou as nossas frentes básicas ou as frentes que a gente já está atuando. Né? Se a gente for fazer um exemplo de Google, cara, para você dizer que você tem uma maturidade dentro do Google, vai muito chão, é muito tempo. Então, às vezes, vale muito mais você investir seu tempo e otimizar os canais e as frentes que você já tem, então extrair o melhor deles, extrair cada vez mais deles, do que trazer um novo, né? A gente trazendo para CRM, daí muita gente tem uma base de clientes, uma base de leads consideravelmente elevada, e às vezes a pessoa nem chegou a aplicar uma matriz RFM, não fez uma segmentação dessa base e está pensando já em ativar novos canais. Então, se for para pensar até de uma forma de dica, tente extrair o melhor dos canais que você já tem. Tenho certeza que você vai conseguir extrair muito mais deles. E aí, a partir de um segundo momento, você vai fazendo, completando e trazendo novas frentes que vão se complementar para o teu resultado de faturamento final. Né? Acho que isso é bastante relevante. E até o momento também, as empresas têm que ser muito precisas no investimento, né? As empresas, muitas delas, né, estão passando assim por algumas dificuldades, lojas fechadas, colocando todo o esforço no digital. E se a empresa não faz o investimento certo, é um dinheiro que se perde, né?
ou você não tem um retorno esperado de uma determinada campanha, por exemplo. Bom, gente, batemos o horário, 13 horas. Eu sei que, bom, as pessoas possuem necessidades tipo almoçar, então eu não Necessidades queria básicas, né? necessidades básicas e biológicas, tipo almoço. Queria muito esticar esse bate-papo o quanto fosse necessário, até para, de fato, entrar no detalhe da sopa de letrinha e puxar o máximo de conhecimento de vocês. Nobre, com certeza, a gente vai fazer um papo um pouco mais tático operacional. Eu sei que Camila Canabarro, uma das grandes estrelas da nossa operação, ela está aí assistindo a gente, então assim que você voltar de férias, que também é uma necessidade quase que biológica, a gente vai te puxar para montar esse material. Para encerrar, eu queria entender de vocês o que fica como legado de tudo que vocês estão vendo mais no lado, de novo, né, reforçando o lado operacional, necessidade de ter controle sobre os dados, necessidade de ter processos mais ajustados e controlados sem perder a agilidade. Então, né, trazendo muita inspiração de modelos mais startupeiros e modelos agile. O que fica de legado, né? O que num próximo momento de crise, independente do tipo de crise, o que isso vem nos ensinando para que num momento de ajuste operacional, ajuste de estratégia, a gente seja mais assertivo e não patine tanto. Eu acho que tem um ponto que a gente acabou não falando ainda, ou não entrando muito, que é em relação, isso já fazia muito sentido para a gente enquanto Driven, agora faz muito mais ainda, que é cultura de feedback do cliente. Tá? Escutar o seu cliente, eu acho que faz cada vez mais sentido. E tem formas muito ágeis e fáceis, né? Se a gente for descer até para um sentido mais tático operacional, dentro de um ambiente do próprio e-commerce, você consegue conversar com os usuários, você consegue abrir uma pesquisa dentro de uma página de produto, né, e segmentar para quando ele for abandonar o teu site, você fazer algum tipo de pergunta para ele, tentar identificar quais foram as dificuldades que ele encontrou no site, né? Depois que o cliente realizou a compra, né, você enviar um tipo de avaliação para ele fazer da sua compra, se recebeu tudo ok, qual a nota que ele te dá. Eu acho que às vezes a gente se preocupa muito em trazer novos usuários e não está conversando, pegando esse feedback de quem está ou tentando comprar de você e não consegue, ou quem está comprando de você e poderia ter algo muito importante para dizer, desde logística, de pacote, de tempo de entrega. Então, acho que cultura de feedback do cliente é algo que ainda não está muito maduro na grande parte das operações, é algo que a gente precisa e deve olhar cada vez com mais força. Eu acho que, complementando o que o Nobre falou, e não chovendo muito no molhado, é ter esse cuidado com foco no cliente, né? Conhecendo realmente o cliente, oferecendo um marketing personalizado. É o que ele falou, essa cultura de feedback é super importante também, até para você entender possíveis problemas ou possíveis novas frentes no seu negócio, entendendo realmente a necessidade do seu cliente, entendendo como ele deseja ser atendido ou quais são os pequenos issues aí que você tá enfrentando e você não percebeu, mas o seu cliente percebeu, né? Eu acho que o legado que a gente deixa, o que a gente fica, é ter primeiro o foco no cliente. Independente, assim, a gente vai ter novas crises, essa não vai ser a primeira, não vai ser a última, e vão surgir novas crises, mas o cuidado com o cliente, essa empatia que a gente tem com as pessoas, ela vai permanecer para sempre, né? Novas tecnologias vão surgir, novas empresas vão surgir, ou as empresas que estão aqui podem não surgir, ou podem não estar vivas no amanhã, mas o cuidado com o cliente a gente permanece para sempre, né? E esse cuidado, essa empatia,
não é a inteligência artificial que vai conseguir ter, não é o machine learning, não são as tecnologias, é o ser humano, né? Então, acho que é isso que a gente fica como legado. Sem dúvida. Eu acho que, né, o que fica como legado é o cliente, né? E para mim, o que traduz essa relação, né, que poderia ficar como maior ativo na caixinha ali do legado, na minha visão, é a reputação, né? Se a gente falar tudo isso que a gente está falando aqui, a importância do cliente, ouvir o seu cliente, tudo isso está culminando em conseguir entrar numa pandemia, num período, né, crítico desse e sair com uma boa reputação, né? Porque não adianta você fazer todos esses esforços, estratégias de marketing, tudo que a gente falou aqui, se a tua experiência, né, a jornada da tua entrega de valor para esse cliente, ela não tá orientada a ele, né? Ela não foi construída pensando em realmente entregar a experiência, né? Então, se você fizer todo esse esforço, entregar a mensagem certa, na hora certa, para o público certo, levar a landing page perfeita, fizer a conversão e a tua experiência pós-venda tiver toda desestruturada, esse cliente não volta mais, né? E o custo de marketing que você teve, esse já foi, amigo, esse não volta mais, né? Então, o que vai ficar é aquela primeira impressão, né? Aquele cartão de visita que você deixou, como é que foi essa primeira entrega, ele vai voltar a comprar com você, qual foi a construção que ele fez da sua marca, né? Que ele arquivou ali na caixinha da reputação. Eu acho que, né, tá tudo embaixo desse guarda-chuva da reputação. Se não tem a reputação, não tem marketing, não tem dados e não tem nada disso. Então, o maior cuidado, acho que é a soma disso tudo que o Gui e o Vini falaram aqui, que é olhar para o cliente, olhar com carinho, ter empatia e pensar que isso tudo vai se refletir na sua reputação, na relação com ele. Acho que não tenho nem palavras a mais para conseguir encerrar do que o que vocês colocaram. Sim, mais uma vez, mais um ponto que está sendo acelerado por conta de um problema, né? Por conta da pandemia. A gente vê, né, empresas acelerando os projetos digitais e a gente vê empresas e pessoas definitivamente colocando pessoas em primeiro lugar. Que pena que a gente precisou chegar nesse momento para perceberem isso. Bom, chegamos nesse momento, né? Tem sempre os dois lados para a gente enxergar. E assim, muito obrigado pela presença de todo mundo que passou essa manhã com a gente. A gente teve bons picos de participantes. Obrigado a todos vocês que tiraram um pouco do tempo para estar aqui com a gente. Emílio, brigadaço. Vini, Nobre, sei o quanto que é difícil puxar vocês para ficar todo esse tempo aqui com a gente. Lembrando que esse material a gente vai transformar em outros formatos. Ele estará disponibilizado dentro do nosso YouTube nos próximos dias, dentro do YouTube da Driven. E a gente continua com nossa série de painéis, bate-papos. Semana que vem a gente tem um painel super legal de SEO. E vamos continuar trazendo parceiros e trazendo marcas importantes aí do nosso ecossistema para ajudar o máximo de empresas, empreendedores, empresários, enfim, levando conhecimento e informação e inovação para o máximo de pessoas. Valeu e obrigado, Sara, que está por trás da cortina, suportando toda a estrutura.